A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Ramon Solei e hoje nós veremos a segunda unidade do Pentateuco, curso teológico IBAT. Se preparem, caderno e caneta na mão, que muitas coisas nós iremos aprender nessa unidade, nesse modo. Vem comigo! Bem, meus irmãos, aqui iniciando a unidade 2 do Pentateuco, um povo especial. Temos aqui o capítulo 1, na periferia das pirâmides. Capítulo 2, Moisés e sua missão. Capítulo 3, um 7 de setembro diferente. O capítulo 4, em direção à liberdade. O capítulo 5, a importância das leis. A unidade 2 do Pentateuco é dividida em 5 capítulos. Começando com um povo especial. Aqui nós temos a imagem da travessia do Mar Vermelho. Vamos ao capítulo 1. Na periferia das pirâmides. A descida de 70 pessoas ao Egito. Aqui nós temos a distância entre Canaã e o Egito é de aproximadamente 500 quilômetros. Temos o tempo que o povo hebreu ficou no Egito, 430 anos. Canaã era uma terra de muitos recursos, então por isso tinha muitos conflitos, grandes conflitos, por ser o elo de ligação entre 3 continentes antigos. Então na época, na antiguidade, havia apenas 3 continentes conhecidos e Canaã era o elo de ligação. Opa, rodou ali, bizu de prova. Atenção, a descida de 70 pessoas ao Egito. Anotem aí, 70 pessoas desceram ao Egito, bizu de prova. Mais uma vez, 70 pessoas desceram ao Egito, ok? Bizu de prova. Aqui nós temos um mapa da rota, possível rota percorrida pelo povo israelita para ir a Canaã. Vemos aqui que passou, onde eles passaram no Mar Vermelho foi num ponto mais estreito e ficaram rodando pelo deserto aqui durante 40 anos até entrar realmente na Terra Prometida. Egito, vamos aprender um pouco sobre o Egito. O Egito era o berço da medicina. Também era o centro político e econômico, financeiro e cultural mais avançado da época. Desenvolvia práticas de embalsamento, técnicas de irrigação e canalização e grandes projetos de construção civil. Então, na época, o Egito era uma potência mundial. Destacou-se no desenvolvimento do papiro. Papiro é feito de pele de carneiro, que era onde era escrito, onde usava como folha para escrever. O Egito era politeísta, ou seja, tinha vários deuses, e Faraó considerava-se também uma divindade, considerava-se um deus. Havia o culto a Faraó, o povo deveria respeitar Faraó como a deus. Os Ixos. Quem eram os Ixos? Eles eram reis de origem pastoril. Eram procedentes da Ásia Menor e eles entraram no Egito no século 18 a.C. Entraram no Egito e ali eles afastaram as lideranças egípcias, para a parte mais isolada do país e tomaram de conta. Eles que passaram a governar o Egito, enquanto que o povo propriamente egípcio, eles foram expulsos lá para a região do Alto Egito, onde a terra era menos produtiva. A chegada de José nesse período. Os Ixos valorizavam os estrangeiros residentes no país. Então foi uma bênção para José devido ao povo que governava o Egito na época, dar valor aos estrangeiros, valorizar os estrangeiros. E oferecia vários incentivos para que esses se tornassem
seus mais poderosos aliados. Eles buscavam os estrangeiros para se aliarem. Aos hebreus foi oferecida a terra de Gósen, no nordeste do Egito. Os hicsos foram expulsos do país em 1570 a.C. Então, com a expulsão dos hicsos pelo povo egípcio, começou a dificultar as coisas agora para os hebreus. Olha só, o trabalho forçado e a construção das pirâmides. Quando os reis egípcios, o povo egípcio tomou novamente o poder e expulsou os hicsos da sua terra, aí começou o florescimento do nacionalismo egípcio. Começou a dureza e a hostilidade, né, com os aliados dos hicsos. Os hebreus eram aliados dos hicsos. E eles tinham regalias na época dos hicsos. Agora, quando os egípcios tomaram o poder, começou a escravizar os hebreus. Os hebreus foram subordinados à escravidão. Por quê? Porque os hebreus tinham aliança com os hicsos, com os inimigos. Está em Êxodo capítulo 1, versículo 8 ao 14. Infanticídio hebreu. Então Faraó, novo Faraó, ele começou a escravizar o povo hebreu, né? Ele não conheceu José, a Bíblia diz que ele não conheceu José, e ele percebeu que o povo hebreu estava crescendo muito, estava aumentando muito. E temeram, ficaram com medo de acontecer igual aconteceu com os hicsos, de tomar a terra e subjugar o povo egípcio. Então, Faraó teve uma estratégia de mandar matar os meninos recém-nascidos. Está em Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16. Ordenou às parteiras Sifrá e Puá a matarem as crianças. Se forem homem, era para matar. Se fosse mulher, era para deixar. Para assim enfraquecer o povo hebreu. Por quê? Os homens seriam homens de guerra, poderia ter a possibilidade de guerrear. Já as mulheres, por falta de homens, depois casariam-se com os próprios homens egípcios e assim enfraquecia o povo israelita. Então, só que Deus trabalhou através das parteiras e as parteiras salvaram os meninos e Deus começou a abençoar as crianças. A intenção de Faraó era anular a identidade do povo hebreu, com aí apenas mulheres nascidas, aí acabava com a identidade do povo hebreu, porque eles iriam se misturar com os egípcios. Opa, piscou aqui. Atenção, bizu de prova. Faraó mandou matar os meninos recém-nascidos. O que é infanticídio? O infanticídio hebreu. Faraó mandou matar os meninos recém-nascidos. Anote aí. Não perca esse bizu de prova. Infanticídio. Faraó mandou matar os meninos recém-nascidos. Vamos lá? Capítulo 2. Moisés e a sua missão. A vida de Moisés. A vida de Moisés é dividida em 3 etapas de 40 anos. Olha só, as coisas de Deus são perfeitas. Deus é 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O homem também é 3, corpo, alma e espírito. Então todas as coisas que Deus está no meio, elas são divididas em 3. E aqui nós temos a vida de Moisés, que foi uma vida aí dedicada a um projeto de Deus. Então também é dividida em 3 etapas de 40 anos. A primeira etapa é a etapa da opressão egípcia, o tempo que o povo egípcio oprimia os hebreus, o tempo do extermínio dos meninos hebreus, da ordem para matar as crianças, e a vida de Moisés no palácio. Já o segundo período vivido na terra de Midian é o segundo período de Moisés, da vida de Moisés. Ele viveu na terra de Midian. O que aconteceu? Ele acabou matando um soldado egípcio, né? E por medo de represália, ele fugiu do Egito e foi para Midian. E agora,
quem era Midian? Quem foi Midian? Uma pergunta boa, né? Midian era um dos 6 filhos de Abraão com Quetura. Com a morte de Sara, Abraão se casa com Quetura, uma egípcia. E desse casamento nasceu Midian. E daí é que vem os midianitas. E eles, depois, antes da morte de Abraão, está na palavra de Deus, que Abraão deu todos os tesouros, todos os bens para Isaac. Só que deu presentes, né? Deu dádivas para os filhos de Quetura e mandou eles para o Oriente, para uma região oriental, despediu eles para uma região oriental. Então lá na região Oriente, do Oriente é que se estabeleceu os midianitas. O terceiro período da vida de Moisés, de 40 anos, foi um tempo dedicado ao seu povo. Foi aquele tempo que Moisés retira o povo, cumpre, né, o mandamento de Deus, o mandado de Deus, de libertar o povo de Israel do Egito, da opressão do Egito. Então 40 anos foi dedicado aí ao povo dele, né, ao povo de Deus, a sua missão. A vida no palácio. Moisés escondido pelos pais. Havia a ordem de Faraó que era para exterminar as crianças do sexo masculino. Então, a mãe de Moisés escondeu ele por alguns meses. Depois, ele foi colocado no rio Nilo. A sua irmã ficou observando. E a filha de Faraó achou, né? Viu a cestinha com o Moisés e recolheu. Só que a irmã de Moisés estava por perto. E foi lá e disse à filha de Faraó que sabia de alguém que estava amamentando, de uma mulher hebreia que estava amamentando. Então Deus já organizou as coisas tudo para que a própria mãe de Moisés fosse a sua mãe de leite também, amamentasse ele, cuidasse ele. Então ele foi cuidado pela própria mãe, Joquebede. No palácio, ele teve todo o conforto de uma vida palaciana, como filho da filha de Faraó. Está descrito lá em Atos 7, versículo 20 a 28, naquele debate de Estevão. Moisés era uma criança fisicamente formosa, recebeu educação formal de alto nível e sofreu rejeição. Cuidado com as ovelhas. O segundo momento na vida de Moisés, vivido na terra de Midian, uma nesga de terra do lado oriental da península do Sinai, teve início após ter matado um egípcio e ser incompreendido por seus patrícios. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Esse período permitiu que Moisés não só tomasse consciência da sua identidade e do sofrimento do seu povo, como também tivesse as condições necessárias para ser o libertador de Israel. Está no discurso de Estevão, lá em Atos 7, versículo 30 a 34. O Êxodo. Capítulo 3, do versículo 7 ao 14. A passagem, né? Agora Moisés assume a liderança do povo. Os últimos 40 anos de vida foram marcados pelo cuidado e atenção que dedicou ao seu povo. Então Deus aparece a Moisés numa sarça ardente e ali começa tudo. E ele estava diante de uma grande tarefa. Sinais que evidenciavam a autoridade de Moisés, né? Deus deu alguns sinais para ele, para que ele realmente cresce que era Deus que estava no comando de tudo. Está em Êxodo capítulo 4, versículo 1 ao 9. É importante ler, acompanhar na Bíblia. Capítulo 3, um 7 de setembro diferente. Analogia a partir da história. Egito representa o mundo. Moisés, o libertador, representa o Salvador. A passagem pelo Mar Vermelho, representa a salvação. A peregrinação no deserto representa a nova vida em Cristo,
as aflições, as tribulações, né, que a nova vida em Cristo às vezes nos proporciona. Que para que acontece isso? Para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. O Egito e as práticas pagãs, a idolatria, feitiçaria, encantamentos, abuso de autoridade, tudo isso está no mundo. Opressões, explorações, guerras, ganâncias e etc. A importância das pragas no processo de libertação. Yahvé fez várias ameaças aos egípcios, atacando de forma direta a natureza e os seres vivos, homens e animais, e indiretamente as divindades que eram tidas como seus protetores. As pragas ocorreram gradativamente, provavelmente ao longo de um ano. É importante observarmos que o texto sagrado diz que, à medida que as pragas eram manifestas, o coração de Faraó ia se endurecendo. A descrição das pragas. As águas do Nilo transformam-se em sangue, a primeira praga. A transformação das águas do rio Nilo em sangue. O rio Nilo é um símbolo ainda do Egito, porque é o maior rio do mundo. É o maior rio de água doce do mundo, né? Em extensão, né? Porque em volume de água hoje é o Amazonas, nós sabemos disso. Então o Nilo é o maior rio do mundo, é uma expressão mundial aí. O Egito se orgulhava do seu rio, do Nilo. E Deus foi o primeiro lugar que Deus tocou, transformou as águas do rio Nilo em sangue. Depois veio a praga das rãs, em tudo quanto era lugar, sapo, rã. Terceira praga, a praga dos piolhos, né? Existe alguma coisa pior do que a infestação de piolho? Quarto, as moscas invadiram tudo quanto é lugar. Depois veio a peste nos animais, só animal morto em tudo quanto é lugar, no campo. Então, pensa numa caatinga, né? Pensa num mau cheiro que causava animais mortos em tudo quanto é lugar. Em sexto, veio as úlceras nos animais e nos homens, doença. Depois, em sétimo, a chuva de granizo. Enxames, oitava praga, enxames de gafanhotos. Nona praga, a escuridão. Essa atacou diretamente um deus egípcio, né, que é o sol. Eles adoravam o sol e tal. Agora, de repente, Deus tampa tudo. Tira a autoridade do deus egípcio. Tampa o sol, tampa a lua, tampa tudo. Em décimo, a última praga, a morte dos primogênitos. Então, assim também como o povo hebreu, né, tinha o cuidado com os primogênitos, que era o que ia herdar tudo do pai, também os egípcios, né, para eles era o que ia dar continuidade à descendência, eram os primogênitos. E o filho de Faraó seria o próximo faraó, o próximo rei, né? O filho mais velho seria o próximo rei. E quando morre o mais velho, o primogênito, aí Faraó se desespera. Então, as pragas tinham por finalidade fazer a abertura para a saída de Israel do Egito. O rei era resistente e não queria autorizar, mas essas pragas foi para abrir caminho, né? Para abrir o coração de Faraó, para que ele permitisse que o povo israelita saísse do Egito. E também tinha uma outra finalidade: demonstrar o poder de Deus sobre a terra. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus é que endurecia o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo de Israel sair. Então Deus estava fazendo aquilo para demonstrar o seu poder, tanto para o povo egípcio, para o mundo daquela época, para todos os moradores da terra daquela época, quanto também para os seus próprios filhos, para os israelitas, né? Reconhecer o poder e a grandeza de Deus.
E Yahvé, em sua eterna sabedoria, fez essa terrível mobilização para criar essa ocasião. Capítulo 4. Em direção à liberdade. O sangue nas portas e a morte no Egito. A orientação que foi dada a cada família deveria providenciar um cordeiro sem mancha, com a idade de 1 ano, para ser sacrificado no 14º dia daquele mês. O sangue deveria ser aplicado no patente da porta principal, em suas sustentações e na verga. A verga é aquela que fica em cima, né? É a parte de cima do portal. Então essa era a ordem, a orientação de Deus, para que o anjo da morte não entrasse naquela casa. Quando tivesse ali encontrasse aquela casa com o sangue nos portais, no patente da porta, nas sustentações e na verga, o anjo não adentraria para ferir o primogênito. A carne desse cordeiro, deveria ser assada e consumida com pão, sem fermento e ervas amargas. Isso seria no dia da libertação do povo de Israel, né? As pessoas deveriam vestir seus trajes de viagem, já ficar pronto, né? Ter o corpo bem vestido e os pés bem calçados. E a refeição deveria ser feita apressadamente. E as sobras da carne assada deveriam ser queimadas pela manhã. Arrumar tudo, já ficar no jeito, já que era para levantar acampamento. A morte dos primogênitos. Enquanto as famílias hebreias participavam da refeição, o Senhor percorria o Egito e matava os primogênitos dos egípcios. Com a morte dos primogênitos, a nação ficaria totalmente abalada e toda a resistência faraônica para a saída dos hebreus seria quebrada. Significado da Páscoa. Olha só, aqui nós temos a ilustração de como foi espargido o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. A Páscoa em hebraico significa pesar, significa passar. Está relacionada ao procedimento do anjo que tinha a missão de executar o juízo divino no Egito, destruindo os primogênitos e, ao mesmo tempo, preservar os hebreus dessa horrível tragédia, né? Então, aqui, na verdade, a Páscoa significa aí a libertação, né? A passagem do anjo destruindo, matando os primogênitos do Egito e preservando os hebreus, salvando os hebreus dessa tragédia. O significado de Páscoa é libertação, comemorada e lembrada pelos hebreus como um momento de comunhão, libertação e intervenção especial de Deus em suas vidas e história. Traz em seu bojo a noção de culto, possuía um aparato litúrgico, congraçamento entre os israelitas. O valor simbólico e tipológico da Páscoa. Primeiro, Cristo é o Cordeiro. Segundo, representa a libertação do crente para a formação de uma nova comunidade. Terceiro, porta de entrada para um relacionamento mais íntimo com Deus. Quarto, lembrança da existência de uma pátria superior à nossa eterna casa. Quinto, aviso constante para que vivamos alegremente uma vida comunitária cristã. Capítulo 5. A importância das leis. Os conceitos acerca das leis. As leis tinham por finalidade orientar o povo de Israel quanto à conduta correta. Discorriam sobre como deveriam cultuar, bem como sobre a importância do culto. Apresentavam orientações sobre os hábitos corretos relacionados à saúde, alimentação, vida sexual, trabalho, etc. Todas as áreas da vida. A necessidade das leis. As leis eram necessárias para que o povo de Israel abandonasse os valores e princípios errados, incorporados ao longo do período vivido no Egito. O Senhor queria fazer de Israel uma nação resistente contra os hábitos dos cananeus. As funções da lei.
é dividida em 3 dimensões. Olha só, a lei foi dada por Deus. Tudo que é dado por Deus, ele é dividido em 3, ele é 3 em 1. Então, primeiro, relacionamento com Deus. Primeira dimensão, relacionamento com Deus. Segunda dimensão, relacionamento com o próximo. E terceira dimensão, a vida pessoal. Oferecer diretrizes ao povo de Deus no cultivo de um relacionamento saudável e duradouro, a fim de que andassem em harmonia com Yahvé e com seus irmãos. Demonstrar o caráter de Deus, especialmente sua justiça e santidade. Mostrar que o pecado sempre seria um problema na vida do homem e estaria ligado ao erro, à maldade. Indicar o caminho da misericórdia, afirmando haver nela perdão e redenção. Preservar a sociedade através dos seus mecanismos de recompensa e punições. As leis em categorias religiosas, sociais e sanitárias. As leis se relacionavam com todas as áreas da vida do povo de Israel. Vertical, culto ao Senhor. Horizontal, conduta social. Pontual, conduta pessoal. Leis referentes ao culto a Yahvé. Deveria ser direcionado ao único Deus. Ministração de sacrifícios, parâmetros bem definidos para que fossem realizados. Calendário religioso de Israel, sinalização bem detalhada dos dias de adoração e celebrações especiais, festas. Leis referentes aos relacionamentos interpessoais. Destacava-se a importância das pessoas e o respeito devido a elas. Dignidade ao trabalhador. Normas acerca do uso da terra. Princípios éticos e humanitários. Cuidado com a família. Leis referentes à saúde e higiene. Preocupação com a pessoalidade e corporeidade. Dieta equilibrada. Cuidado com o corpo, especialmente no cuidado com doenças e vida sexual. A questão legal no Novo Testamento. O Novo Testamento não desconsidera a orientação sinaítica dada a Moisés. Então, o Novo Testamento ele não desconsidera as leis dadas a Moisés. Jesus disse ter vindo não para anular a lei, mas para cumpri-la. Nos dias do Novo Testamento, havia um legalismo exacerbado. Ou seja, os sacerdotes do Novo Testamento, os fariseus, né, eles abusavam da lei, exageravam, né, só para se beneficiarem. Existia esse legalismo exacerbado. Os evangelistas e apóstolos enfrentaram muitas dificuldades na abertura de comunidades cristãs em decorrência da mentalidade existente na religiosidade dos cristãos procedentes do judaísmo. Jesus muitas vezes chamou a atenção dos sacerdotes quanto a isso, que eles se preocupavam demais com pequenas coisas e deixavam a misericórdia, né? Deixava aí o perdão, esquecia, né? do amor, do que era mais importante. Paulo escreve cartas combatendo a incorporação legalista ao cristianismo. Romanos e Gálatas são exemplos dessas cartas. O princípio espiritual existe no âmago do mandamento e não a sua forma. Então, o que quer dizer âmago? É a parte central, é o centro, né? Então, o princípio espiritual existe na parte central do mandamento e não na sua forma, ok? Então, é isso aí. Terminamos aqui a unidade 2 do Pentateuco. Tenha um bom estudo, aproveite para ler a Bíblia, acompanhe lendo a Bíblia. Tá? Quando assistir esse vídeo, as referências bíblicas
folheie a sua Bíblia, leia, né? Busque, acompanhe através da leitura bíblica. Amém? Oração, muito importante também. Quando nós vamos estudar, precisamos orar antes, tá? Orar, ler a palavra, pedir a orientação de Deus e assim estudar, para que haja o crescimento espiritual, crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Amém?